Fundo azul. Ciclos em 3D no centro da tela que logo se desfaz. Do alto, imagem da copa de árvores e ao fundo vários prédios, casarão, comércio, igreja, feira de peixes e pessoas fazendo compras. Em capitais como Belém, apesar de vários obstáculos, é possível ver alguns postos de trabalho ocupados por pessoas com deficiência, resultados de muita luta. Mulher caminha entre comércio, imagem rápida. Abertura, imagem de homem em cadeira de rodas. Escrito Caminho da Reportagem. Fundo azul, círculo em espiral escrito na tela, trabalho é para pessoas com ou sem deficiência. Socorro nasceu com baixa visão. A mãe teve toxoplasmose na gravidez. Mora com a família na periferia de Belém e há 18 anos teve o primeiro contato com o que viria a se tornar sua grande paixão profissional. Alunas em ensaio de dança. Porque, na verdade, as metodologias voltadas para a dança, para a pessoa com deficiência visual, ela foi criada... Socorro Carvalho de Lima, professora de dança. Mota, que veio com projetos e pesquisas desde 2004. Então, o boneco, que é um boneco que ela traz para experimentar conosco, aí onde a gente faz o movimento, ele é todo flexível, ele traz o movimento e depois a pessoa cega ou a pessoa com baixa visão, ela consegue identificar muito mais rápido do que identificar o movimento numa pessoa. Mas quando o Socorro chegou à Universidade Federal do Pará, as metodologias baseadas no tato não eram usadas nos cursos de dança. E as pessoas acabavam me tratando como se eu não precisasse de nada, e na verdade eu preciso. E aí eu precisava falar para os professores: professor, eu não estou enxergando, você precisa chegar mais perto. Professor, o vídeo, tem que me mandar o vídeo com antecedência, que eu leio ampliado. Vários estudantes passam pelo que a Socorro passou, o que levou à criação em 2017 da Associação de Discentes com Deficiência da Universidade Federal do Pará. A gente luta para que se tenha de fato inclusão, acessibilidade... Rose Lobo, coordenadora da Associação Discentes com Deficiência, UFPA. Que é a discriminação e o preconceito contra pessoas com deficiência. Quando eu entrei aqui em 2014, não tinha nada disso. Qual é a acessibilidade? Colocar o caminho podotátil ao redor do prédio, como se o cego só andasse ao redor de um prédio, e uma rampa que o cadeirante sobe escalando e desce entregando a alma dele a Deus. Pronto. Quando a gente foi questionar, preciso dizer sim, que no começo a gente não foi bem ouvido, não. A falta de acessibilidade faz com que muitos alunos desistam. Socorro mesmo até pensou em abandonar o curso, mas se formou há 2 anos e conseguiu trabalhar como professora em 2 escolas de dança de Belém até agora. Eu me apresento às pessoas ou aos meus alunos... Socorro Carvalho de Lima, professora de dança. Eu tenho baixa visão. A minha forma de dar aula, vocês vão compreendendo conforme a gente vai trabalhando e vendo esse processo. Então, eles me receberam muito bem e a gente vai construindo. Ela ajuda a gente com muitas coisas, é uma pessoa super criativa, disponível. Débora Castro, proprietária da Lisarte Escola de Dança. E eu, como a dona da escola, super confiei nela. Tanto é que no primeiro dia de aula dela, eu já dei responsabilidades que, como ela mesma falou para mim, que nunca uma outra pessoa tinha dado para ela. Ela tem uma energia boa. Rian Linarte, aluno de dança. E ela consegue fazer com que a gente se sinta confortável na aula. Foi na minha primeira aula que eu soube que ela era deficiente visual. Isso para mim não fez diferença nenhuma. Para eu conseguir chegar ao meu trabalho, eu pego 2 conduções. Mas eu não enxergo para longe, então às vezes eu peço ajuda para as pessoas e aí eu fico pensando, os ônibus nem todos têm acessibilidade para quem é usuário de cadeira de rodas. Eu sou presidente dia 2 de novembro. Davi Pontes, professor de Educação Física. A prova para o vestibular era em dezembro, mas na época eu fiz para agronomia. Na UFRA, que é a Universidade Federal Rural da Amazônia, aqui em Belém. Da própria universidade, alguns professores falavam assim: cara, pra que tu vai fazer agronomia? Tu é cadeirante,
tu tem que entrar tu vai ter que entrar na zona rural, tu vai ter que fazer isso, aquilo, sem me dar pelo menos a oportunidade de viver aquela experiência, de saber o que eu posso fazer. Eu decidi trancar o curso, sabe? Porque isso daí já estava me deixando muito triste. Aí eu conheci o esporte, eu conheci o basquetebol em cadeira de rodas, aí conheci a dança esportiva em cadeira de rodas, o atletismo, entre outras modalidades. Então, aí dentro do esporte, eu achei o caminho da educação física. Metade do ano passado eu consegui me formar e agora eu estou nessa caminhada aí para tentar conseguir, enfim, um emprego. Davi em cadeira de rodas, documentos em seu colo. Eu já fui tentando chegar em processo seletivo, chegou uma vez que eu cheguei até a etapa final. Davi Pontes, professor de educação física. Eu era usuário de cadeira de rodas, aí ela falou, não dá porque aqui na escola tem um degrau, aí você não vai conseguir entrar e tudo. Ele me rotulou, é cadeirante, não sobe degrau. A gente ouve de empresas o seguinte, Rose Lobo, coordenadora da Associação Discentes com Deficiência, UFPA. Trabalho, NVDA e 2Vox, um software e o outro apenas um ledor de texto. Eles são muito caros, vai quebrar o orçamento da minha empresa, quando que na verdade é de graça. Então a gente tem que continuar batendo na porta, porque uma hora ela vai abrir. Uma porta se abre. Carolina em casa e em sua cadeira de rodas brinca com seu pet. Como Davi, de Belém, Carolina, de São Paulo, se formou em educação física. Aos 22 anos, ela sofreu um acidente de moto. Há 4 anos na área de ginástica laboral. Voltei ao trabalho. Carolina Ignarra, CEO e fundadora da Talentos Incluir. A gestora enxergou potencial e possibilidades antes mesmo de eu acreditar que era possível. Hoje eu entendo conceitualmente como privilégio de ter sido enxergada enquanto pessoa, enquanto profissional. E 2 anos depois eu já estava nas empresas de novo, dando aula de ginástica laboral, mas sentada na cadeira. No Brasil, a lei de cotas determina que empresas com mais de 100 funcionários preencham de 2% a 5% dos cargos com pessoas com deficiência. A lei existe desde 91, mas foi em 2004, a partir do decreto 5296, que a fiscalização aqueceu. Você não quer trabalhar aqui? Tem uma vaga de recepcionista, telefonista, secretária, eram ótimas oportunidades, mas todas muito desconectadas do meu perfil. E aí eu fui entender que, por causa da lei, as empresas querem contratar pessoas com deficiência, são obrigadas, mas não sabem... Carolina Ignarra, CEO e fundadora da Talentos Incluir. A história podia ajudá-las a olhar para a pessoa a partir do perfil e a deficiência ser acomodada junto, né? Com sócios, parceiros e uma equipe de 20 pessoas, Carolina hoje está à frente do grupo Talento Incluir, que já conseguiu emprego para mais de 8.000 profissionais com deficiência e tem ajudado empresas na América Latina a criarem equipes de trabalho inclusivas. Mas muitos são barrados antes de chegarem na idade de trabalhar. A gente tem 61% o número de alunos com deficiência que não chegam ao ensino médio, enquanto alunos sem deficiência, 38%. Alunos se comunicam através da língua de sinais, Libras. Para vencer os desafios que ainda travam a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o Brasil tem investido na cooperação internacional. Deve ser pensada desde o ambiente escolar, em que essas ações elas não são assistencialistas. Alessandra Ambrosio, gerente de cooperação multilateral da ABC. Elas devem ser sempre agentes do seu próprio destino, mas para isso precisam contar com políticas públicas efetivas e de qualidade para que possam, enfim, cumprir seu papel social como qualquer ser humano. O Programa Eurosocial é um programa Andréa Mônaco, técnico de políticas sociais do Eurosocial+. E o objetivo principal é apoiar o fortalecimento das políticas públicas que têm impacto na coesão social. Todos os países estão fechando as escolas especiais e que um dos pontos mais importantes foi a integração do docente de apoio. Digamos, as pessoas com deficiência têm na mesma turma uma pessoa dedicada que apoia a pessoa para que possa desenvolver todas as tarefas que tem que fazer no seu processo de aprendizagem. Ignácio Ibanez, embaixador da União Europeia no Brasil. Temos investido nesta área, não chegar com soluções, porque nós não temos soluções para todas as coisas, mas sim trabalhar junto com as instituições. A partir das experiências dos outros... Cláudio Pinoeiro, secretário nacional de Direito das Pessoas com Deficiência. Nós podemos construir um modelo que supere
as fraquezas dos modelos anteriores, que corrija as imperfeições identificadas. No Brasil, quase 372 mil pessoas com deficiência estão empregadas na administração pública, em empresas públicas e sociedades de economia mista e nas empresas privadas, o que representa uma ocupação de apenas 53% das vagas reservadas para estas pessoas. Para o embaixador da União Europeia no Brasil, para que esse percentual aumente, a lei de cotas precisa se somar a uma maior conscientização. As medidas afirmativas buscam justamente... Ignácio Ibanez, embaixador da União Europeia no Brasil. Empresas, o setor público, vai tendo pessoas com deficiência trabalhando com eles. Pessoas com várias deficiências no local de trabalho. Vantagens que foram percebidas por alguns grandes negócios brasileiros, como a Natura, que tem cerca de 7% dos colaboradores com alguma deficiência. Tendo aqui entre seus colaboradores diferentes pessoas... Milena Buozzi, gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão da Natura ICO. Tende a estar das nossas consultoras de beleza e dos nossos consumidores, que refletem a sociedade brasileira, que nos ajuda a criar soluções, que nos provoca a buscar formas diferentes de fazer, de atuar e de inovar. Nós temos o Centro de Distribuição São Paulo, que é um espaço que ele foi concebido desde o início para que ele pudesse incluir mais pessoas. Funcionários que não têm deficiência, que eles passam por uma formação em Libras, do básico ao avançado, para poder apoiar na inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Adoção de tecnologias como o Picking by Light, onde a separação de produtos, algo mais específico do nosso negócio, mas muito importante para o nosso negócio, ele é feito por cores. Tenho paralisia cerebral, sou formada em administração e dentro da Natura já exerci várias funções. Fiquei 7 anos na área financeira. Eu quero chegar um dia no cargo da liderança. Aline Borges, analista de inteligência social e diversidade da Natura ICO. E também desejo que a inclusão no Brasil de fato aconteça, que todas as pessoas com deficiência consigam essa oportunidade de estar no ambiente de trabalho, que seja algo natural, de não olhar a pessoa com deficiência como um coitado ou como um super-herói. O sonho de Aline vai de encontro a uma experiência mais avançada que existe na Espanha, onde uma organização de cegos criada há 80 anos cresceu e passou a formar o chamado Grupo 11, que tem uma fundação e um conjunto de empresas. Hoje é o 4º maior empregador do país, com 73 mil trabalhadores, dos quais 60% têm alguma deficiência. O grupo tem gerado ainda 10 mil novos empregos por ano. Temos uma cadeia de hotéis, 27 hotéis na Espanha. Natália Guaia, técnica Programas Internos, Fundação ONCE Espanha. Com deficiência podemos ocupar cargos de gerentes, cargos de coordenadores, diretores. Temos atualmente na Colômbia 2 lavanderias industriais. 65% das pessoas que trabalham na Colômbia também são pessoas com deficiência. O competidor começou a contratar pessoas com deficiência para também se posicionar. Homem com deficiência arruma a cama e sai. Enquanto a experiência espanhola ainda não é estendida ao Brasil, pequenos negócios que sequer são obrigados a contratar pessoas com deficiência renovam a esperança de pessoas como o Gabriel. Ele, que já era super ativo no teatro e nos esportes, agora se arruma todas as manhãs para o trabalho em um escritório de advocacia em Belém. Gabriel Rolim, recepcionista. O café. Eles são muito amigos, eles têm um carinho. Gardner Castro, dona de casa e mãe do Gabriel. A mãe o acompanha até o trabalho, já que o trânsito da cidade é perigoso, mas se despede ao chegar no local, onde Gabriel tem total autonomia. Então ele continua fazendo aquele trabalho inicial de entrega. Admir de Alencar, consultor jurídico. Mas também faz aí a parte de recepção. O Gabriel é dedicado, ele é disciplinado, ele é responsável, que estão perdendo essas empresas, que não buscam essas competências. Imagem de Gabriel em atividade no trabalho. Ele abraça o colega.
Fundo azul escrito na tela, caminhos da reportagem. Vinheta. Fundo azul escrito na tela, caminhos da reportagem. Imagem rápida. Centros urbanos, trânsito, multidão de pessoas, terminal de metrô e metalurgia. Homem de cadeira de rodas entre os carros. Entrar no mercado de trabalho é um desafio. Para a pessoa com deficiência, Flávia Peixoto, repórter. Soure, Ilha de Marajó, Pará. Em cidades grandes existem algumas oportunidades. Mas em municípios do interior, ribeirinhos, onde as estradas são os rios, tem sido ainda mais difícil. Imagem. Cadeira de rodas, orla do rio e farol ao fundo. 16 municípios formam a Ilha do Marajó, no Pará, a maior ilha costeira do Brasil. É também a maior ilha fluviomarítima do mundo, banhada pelo Oceano Atlântico e pelos rios Amazonas e Pará. É a principal ilha do gigantesco arquipélago do Marajó, que ainda abrange o estado do Amapá. Especial pela presença impactante da floresta amazônica e por abrigar o delta do Amazonas, onde deságua o maior rio do mundo. A gente é ilhéu, né, porque mora numa ilha. Anselmo Michael Salvador de Assis, turismólogo. Deslocamento vai e volta. Imagem da Ilha de Marajó, várias embarcações. Com mais de 530 mil habitantes, as principais atividades econômicas da Ilha do Marajó são o extrativismo, a criação de búfalos e o artesanato. O território de mais de 40 mil quilômetros quadrados é dividido em duas regiões geográficas, a de Breves e a região que engloba os municípios de Soure e Salvaterra. Imagem de barco no rio. Nossa equipe foi conhecer a realidade dos moradores com deficiência que vivem nesta região. Quando o assunto é trabalho, vimos que a coletividade é bem organizada e encontra oportunidade de renda quase que exclusivamente nas atividades artísticas. Dercy teve paralisia infantil e preside há 23 anos a Associação de Pais, Amigos e Deficientes de Soure. Nós temos aproximadamente 200 associados, todos os tipos de deficiência, físico, auditivo. Dercy Pereira da Silva, visual, presidente da Associação Pais, Amigos e Deficientes de Soure. Tem sócios que fazem doces caseiros, fazem bordados, da nossa cultura marajoara, né, que é para colocar nas camisas. E aí as costureiras elas aplicam na camisa e aí o turista compra, o nativo também compra. Todos eles têm outras atividades, geralmente informais, né? Não são empregos formais. Não, é tudo informal. Informal como Paulo, que aos 6 meses foi diagnosticado com anemia falciforme. Devido a essa doença ser sanguínea, a gente não pode fazer esforço físico. A gente é limitado a mas Paulo Sérgio Cardoso, ambulante. Acho que eu fui o primeiro ambulante aqui. Aí eu peguei e disse, vou mandar fazer um carrinho para mim. Eu mandei fazer um carrinho, aí no outro Réveillon, botei meu carrinho e vendi. Mas se a gente não tiver dinheiro para pagar, a gente não vai fazer o tratamento em Belém. E esse tratamento é muito importante. Teve gente que já comentou assim, tu só vive passeando em Belém. Eu digo, me dá a tua saúde, pega a minha doença e vai passear em Belém. Mulher empurrando cadeira por estrada de chão. Kelly vendia roupas por várias cidades da Ilha do Marajó e já tinha cargo de gerente quando sofreu um acidente de carro há 4 anos. Eu fui rejeitada e de lá para cá eu fiquei em Belém por 2 anos, fazendo tratamento. Aí eu vim para cá, numa depressão. Aí a minha prima me convidou, eu ajudava ela a fazer os doces, chocolate e tudo mais. Os meus bombons, eles são assim, trufados, como são as trufas também, porque eu também faço trufas para Kelly Cordeiro, doceira e manicure. Várias barracas de palha de coqueiro na área da praia. Josival trabalha na barraca da mãe em uma praia de Soure. Ali, ele tem contato com pessoas de fora que fazem turismo de experiência na região. Tivemos que fazer a espaldagem Josival Lima de Brito, garçom e vigilante. na praça. Na hora que eu fui passar para a copa do coqueiro, o teçado engatou e eu escapuli. Aí eu perdi uma parte do antebraço. Me trocaram da função, aí me passaram para vigilante. Quando eu comecei a trabalhar de garçom aqui, eu encontrei um pouco de dificuldade. Eu não podia carregar as bandejas. Aí nisso eu fui me adaptando.
comecei a equilibrar, jogar o peso menos para esse lado defeituoso e até que eu consegui. Nós temos um grande déficit da inserção mesmo de portadores de necessidades especiais no mercado de trabalho turístico. Eu estou atualizando um sistema que é do Ministério do Turismo, onde tu tem lá alguns dados que falam sobre a Anselmo Michael Salvador de Assis, turismólogo. Destinos turísticos. Infelizmente, não existe. A gente ainda caminha por um processo de conscientização dos empreendedores. Anselmo Michael tem uma deficiência congênita no pé. Ele trabalha na Secretaria Municipal de Turismo de Soure. Entrei através de concurso público, me valendo da lei. Nós temos a lei que diz 5% baseado no número de vagas que o concurso oferece. Em 2021, a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência no Brasil completou 30 anos. Nós percebemos que existe o cumprimento da cota por grande... Cláudio Panoeiro, secretário nacional de Direito das Pessoas com Deficiência. Se dá fundamentalmente nas empresas de médio e pequeno porte, principalmente em municípios menores. Procuramos algumas entidades, como a Associação Brasileira de Supermercados, e conversamos com eles a respeito da possibilidade de nós formularmos um protocolo de intenções. A nossa ideia com esse protocolo é permitir que as pessoas com deficiência participem de cursos de formação na Escola Nacional de Supermercados e recebam o treinamento necessário para o desempenho das suas funções, de acordo com as suas próprias deficiências. A razão desse protocolo é nos dar a capilaridade necessária para chegar a todas as partes do território nacional. Mulher descasca camarão na feira. Enquanto se espera o surgimento de empregos formais em cidades do interior para pessoas com deficiência, é preciso muita criatividade, visão, atitude e sensibilidade para motivá-los. Apaixonadas pela Ilha do Marajó, as irmãs Andréia e Andrena Scaff lideraram duas iniciativas importantes. Andrena trouxe para a praia de Barra Velha, em Soure, o projeto Praia Acessível, que já acontecia no município de Portel, também na Ilha de Marajó. Do alto, várias pessoas de branco na areia. É maravilhoso, é uma emoção absurda. Adriana Scaff, vice-presidente da Associação Pais, Amigos e Deficientes de Soure. Não frequentam a praia há anos. Nós ainda não temos a cadeira anfíbia, que é a cadeira própria para banho. Pelo fato dela ser um custo muito alto, a associação ainda não tem condições financeiras. Nós selecionamos voluntários para participar do evento e eles ajudam desde a saída da casa da pessoa, que nós vamos buscar nas casas, até a chegada na praia. Chega na praia, todas as dinâmicas, tem os voluntários que estão apoiando e no retorno dessas casas também. A agente de turismo Andréia se inspirou no trabalho da irmã Andrena para fazer uma edição do evento Moda Marajoara, que incluísse as mulheres com deficiência, tanto como modelos do desfile e do catálogo, como na confecção de roupas de banho e de outras peças. Então a gente fez uma pesquisa de campo com costureira. Andréia Scaff, agente de turismo. Bordado para que elas não se sentissem incomodadas. As nossas peças, elas têm velcro, elas têm botões adaptáveis a várias formas, porque cada pessoa com deficiência tem um padrão. A gente convidou 2 modelos profissionais, então foi muito legal elas terem essa relação com modelos de passarela, modelos que participam de grandes concursos, com elas, para elas também se sentirem iguais a todas nós. Foi um momento muito especial para mim, porque... Kelly Cordeiro, doceira e manicure. Antes eu tinha um sonho de desfilar, não sabia como, mas eu tinha um sonho, até antes do acidente. Então, para mim, ali foi uma forma de me libertar e, através das fotos do desfile, falar assim que eu posso fazer, entendeu? É muita responsabilidade, estar desfilando. Suzana Leal, estudante. Nervosa, ela riu, ela lembra. Renata Kelly, professora de Libras e intérprete. Desse processo. O que você mais gostou? Meu cabelo, paquinhar. Osana Pereira, estudante. Foi a realização de um sonho até pelos cabelos. Vanderleia Pereira, mãe de Osana. Ela jogava para tudo quanto é lado. Carlos não desfilou, mas ajudou a bordar as peças de roupas que foram exibidas. Carlos Nascimento, bordadeiro. Gostou de ter cadeirante, de Down, surda, ele gostou muito. E ficou muito emocionado. Renata Kelly, professora de Libras e intérprete. Em todas as peças, o grafismo marajoara. Que uma marca registrada que os índios nos deixaram, né? Porque aqui nós tivemos índios que habitaram a partir do século V. E eles deixaram um legado de conhecimento para a gente.
a nossa arte, ela pode ser reproduzida no formato de trabalho, de renda, de emprego. Andréa Scaff, agente de turismo. Social para toda uma classe. Na época colonial, a ilha de Marajó se chamava Ilha Grande de Joanes, um passado gravado nas ruínas do atual povoado de Joanes, hoje pertencente ao município de Salvaterra. Aqui mora a artesã Silvia Negrão, que se dedica à continuidade da cultura marajoara. Um trabalho que começou a desenvolver depois que veio de Belém há mais de 20 anos e não encontrou emprego. Fui batendo em porta e sempre... Silvia Negrão, secretária da Associação Educativa da Vila de Joanes. Que fosse capacitado para mim. Na realidade, aqui no Marajó, a gente vê poucos deficientes trabalhando. Ainda, por mais que a gente não queira, mas ainda hoje ainda existe isso, né? E também assim, aqui ainda tem muito aquela coisa da família isolar o deficiente. O artesanato ajuda muito mesmo. É da arte que Damasceno também tira o sustento. Eu sou artesão, trabalho, faço negócio de paneira, essas coisas, teço-rídio, faço pulsar. Ó, que narizão bonito. Eu apanhei um choque de eletricidade no rosto. E eu perdi os 2 lados da vista, com 19 anos. Aí, com 22 anos... Damasceno Gregório dos Santos. É bom eu correr atrás e conseguir uma aposentadoria de um salário mínimo. Damasceno canta em microfone. Um dos grandes mestres da tradição oral brasileira ainda vivo, criou o Búfalo Bumbá em Salvaterra, na Ilha do Marajó. É repentista, cantador de carimbó e tem mais de 400 composições. Uma dedicação que já lhe rendeu vários prêmios de cultura. Desde a idade dos 12 anos já era compositor. Me ajudado muito na vida financeira, entendeu? Porque emprego mesmo, a gente não tem emprego aqui para deficientes visuais. Créditos finais. Audiodescrição visual de Companhia da Voz. Audiodescritor Valmir Nascimento. Roteiro Frank Nascimento. Reportagem Flávia Peixoto. Produção Cleiton Freitas. Apoio e produção Pablo Mundim e Júlia Ballarini. Imagens André Rodrigo Pacheco. Edição de texto Cíntia Vargas. Edição e finalização de imagem Jefferson Portela. Arte André Maciel. Coordenadora do Núcleo de Programa Cíntia Vargas. Fundo branco e letras verdes escrito Realização TV Brasil EBC.com.br @2022.